Olá, boa tarde. Esse é o CNN Mercado, com tudo que você precisa saber sobre o mercado financeiro. O Ibovespa opera em alta de quase 1,2% após encostar nos 2% nessa sexta-feira, já refletindo as falas há pouco do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Assim que o presidente eleito começou o discurso, houve uma queda, mas o índice ainda opera em alta. O dólar também sobe. Em seu discurso, Lula disse estar convencido de que conseguirá aprovar a PEC da transição. E também deu pistas sobre o futuro ministro da Economia, a grande dúvida que movimenta os analistas do mercado financeiro. Ele disse que o ministro terá autonomia e é a cara de sucesso do seu primeiro governo. O Ibovespa também descola das bolsas lá fora, normalmente comportamento inverso à bolsa, mas hoje ele sobe, seguindo alta do mundo todo, com dados de empregos dos Estados Unidos pressionando perspectivas de juros. Alguns motivos que explicam essa alta: a flexibilização das medidas restritivas na China, que impulsiona ali as commodities, e o fluxo de investidores estrangeiros para a Bolsa Brasileira. Tem outro fator: as falas do senador Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, sobre juntar a PEC da transição com a PEC de Tasso Gereissati. A PEC da transição prevê gastos de 200 bilhões de reais e prazo de 4 anos. A de Tasso seria de 80 bilhões, mas dentro do teto. O risco menor, então, impulsiona a Bolsa. Um terceiro motivo: o IBGE ontem divulgou, junto com o PIB, revisões de dados anteriores, e os economistas passaram a revisar crescimento mais para perto de 3% do que de 2,7% e melhora da dívida PIB e gastos também. A gente conversou mais cedo com o economista e ex-secretário do Tesouro Nacional, Carlos Caval, sobre a PEC da transição. Para ele, a política fiscal deve contribuir, é hora de gastar menos. Vamos ver. O gasto público ele é mais necessário quando a economia está deprimida, quando você tem, claro, uma situação excepcional como a pandemia que vivemos aí, ainda enfrentamos de uma certa forma, né? E a nossa dívida PIB ela é a mais alta entre todos os países emergentes, né? Nós temos que ter um esforço de diminuí-la. E se a economia está crescendo bastante, né, e não requer estímulos fiscais, se nós temos uma taxa de juros alta, exatamente porque a inflação ainda é elevada, é hora da política fiscal entrar em apoio à política monetária. Na verdade, a receita seria gastar menos e não gastar mais. Com isso, a taxa de juros poderia cair, como previsto, até as eleições, e a economia se recuperar ao longo do ano que vem, gerando renda e emprego. Hoje é dia de Copa e tem Brasil e Camarões pela terceira rodada da fase de grupos. Um levantamento do Trademap mostra que quando a seleção brasileira está em campo, o volume de negócios cai em média 20%. O estudo comparou o volume negociado nas bolsas em dias de jogos do Brasil em relação aos outros dias da competição. Em 2018, o volume médio negociado durante a Copa da Rússia foi de 8,7 bilhões de reais. Já nos dias em que o Brasil entrou em campo, as negociações caíram 20,7% para 6,9 bilhões de reais. Durante a Copa deste ano, o Ibovespa negociou uma média de 18,7 bilhões de reais por dia, queda de 21,5% nos dias que a seleção brasileira entrou em campo. A produção industrial brasileira teve alta de 0,3% na passagem de setembro para outubro. É a primeira variação positiva após 2 meses de queda, período no qual a indústria acumulou uma perda de 1,3%. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. Na tela ao lado, a gente acompanha o ritmo da produção industrial nos últimos 12 meses. A gente observa que no início do ano houve uma constância maior de resultados positivos, mas nos últimos meses os resultados negativos predominaram, embora outubro tenha interrompido esse ciclo. 7 dos 26 ramos industriais pesquisados tiveram crescimento. Alimentação e metalurgia foram as atividades com maior influência. Já entre os destaques negativos estão os veículos automotores e as máquinas e equipamentos. A produção de bebidas também registrou recuo.
Os Estados Unidos criaram 263 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em novembro. Com isso, a taxa de desemprego se manteve estável, em 3,7%. A notícia é destaque no nosso site. O resultado veio acima da expectativa dos analistas de mercado, que projetavam a criação de 200 mil vagas. A contratação continuou forte, apesar das empresas de tecnologia, incluindo o Twitter, a Amazon e a Meta, terem anunciado milhares de cortes de empregos no mês. O Departamento de Trabalho informou que houve bons ganhos de emprego em lazer e saúde. Mas o emprego diminuiu no comércio varejista e nos transportes. Os números do desemprego vieram após a divulgação de uma desaceleração da inflação em outubro. O mercado de trabalho, no entanto, continua apertado, mantendo o Banco Central americano no caminho de aperto monetário, pelo menos até o primeiro semestre de 2023. O CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta no começo da noite, às 6:50 da noite, com o fechamento dos negócios. Até lá!